Que tal você usar um GPS na sua saúde? Você conhece um GPS? Quem dirige pelo trânsito complicado das grandes cidades? Se não existisse o GPS, se não existisse os aplicativos que te mostra o caminho onde você deve andar para chegar ao seu destino. Você gostaria de receber um GPS nessa noite para te guiar pelos caminhos da saúde? Você está procurando saúde? Você está procurando se livrar de alguma doença? Você gostaria de conhecer bem os caminhos da saúde para você não se perder nesse emaranhado de caminhos, de atalhos, de informações que existe na atualidade? As redes sociais, os canais de informação estão cheios de youtubers da saúde. Eu quero trazer a você, com a minha experiência de 35 anos de medicina natural, 35 anos praticando a iridologia, 30 anos ensinando a iridologia e a naturopatia, formando terapeutas por este Brasil afora, e já muitos fora do Brasil também. E eu quero dizer para vocês que eu também sou nutricionista. E eu quero trazer o meu conhecimento, a minha expertise em lidar com doenças, lidar com saúde, e eu quero te entregar nessa noite um mapa, um GPS que vai te conduzir por caminhos seguros até você estar doente. Imagina, esta pessoa eu atendi esta semana aqui no meu consultório central em Sorocaba, no estado de São Paulo. Eu examinei a sua íris com a lupa, eu fotografei os seus olhos e eu cheguei e disse: olha, parabéns, você tem uma estrutura física muito bonita, muito compacta, mas você tem o freio de mão puxado, você segura tudo, prende tudo, e o seu intestino é retentivo. Quantas vezes por dia funciona seu intestino? Ela olhou para o esposo e disse: por semana. O intestino preso, eu vi aqui nessa íris. Eu vi que ela tinha problemas renais. E ela disse: eu tenho um cálculo que está me incomodando, uma pedra no rim. E eu vi que ela tinha problemas respiratórios. Infelizmente, ela era fumante. E eu vi que ela tinha um problema seríssimo de circulação e de endurecimento do corpo, de rigidez na perna. Em questão de segundos, eu mapeei a saúde dela através da íris, através dos seus olhos. Esta outra me procurou já há algum tempo atrás, eu acho que uns 2, 3 meses atrás, e eu cheguei nesse caminho que até então era desconhecido, e o GPS da saúde
me disse que ela era uma pessoa de uma estrutura física boa, bonita, mas ela era muito sensível. Sensibilidade física, mental, emocional, espiritual. Uma esponjinha que absorve tudo, porém somatiza tudo para dentro. E aí eu disse para ela que o estômago dela, o digestório dela estava complicado por causa do emocional somatizado para dentro. E falei para ela também do sistema linfático todo congestionado, que levava ela a um quadro de canseira, de desmotivação, de falta de energia, de vitalidade, de não poder ver sofá. Já não senta, já vai se arriando. Fruto dessa estagnação linfática, dessa congestão linfática. E esta outra senhora, eu cheguei no olho dela, até me assustei. Muito castigado o estômago, com sinais de pólipos estomacais, pólipos intestinais, com muito problema de fígado e de um corpo muito ácido, com a coluna toda desajustada, essas duas manchas aqui, ó, a coluna toda travada, toda desajustada, com problemas no quadril da coxa direita, no ombro esquerdo. Como que eu cheguei, em questão de segundos, a todas essas informações? Como? Através do mapa da sua saúde. Todos os órgãos do seu corpo estão registrados na topografia da íris. Um GPS com um mapa atualizado. Ou você tem alguns mapas antigos, desatualizado, que mudou muitas coisas e você ainda está naquele mapa antigo, no GPS aquele dos anos 90, 2000, ou você já usa um Waze, ou você usa o mapa do Google, ou um outro mapa atualizado? Um mapa, professor. Um mapa dos meus órgãos, dos meus problemas de saúde, nos meus olhos? Sim. Um mapa que te leva direto até os órgãos e sistemas que estão funcionando mal. Você viu ali? Eu fiz questão de mostrar pontos que eu mostrei e a pessoa confirmou. Então, o GPS, a iridologia, tem um mapa de todo o seu organismo e ela mostra quais os órgãos que não estão funcionando bem. Mas, além disso, nesse mapa tem muitos sinais, sabe aquele sinalzinho lá do Waze? Atenção, lombadas à frente. Atenção, semáforo com radar. Atenção, reportado radar móvel. Este mapa da iridologia,
ele também traz os sinais de alerta dos perigos à vista, mas que você não viu ainda. De repente, vai mostrar situações no seu corpo que você ainda não sente nada, mas que já estão a caminho. Certa feita, eu examinei o olho de um rapaz, um cara novo, e eu vi sinais no sistema de coordenação do corpo, no sistema locomotor, na coluna dele, nas pernas e lá na área cerebral. E eu comentei com ele olha aqui, ó, sensório locomotor, coluna vertebral e as pernas. E ele disse, não tenho nada, beleza? Ele veio por outras queixas, eu também comentei e ofereci o tratamento, ele foi embora. Passaram-se algum tempo e ele me ligou. Na época, ele me ligou no telefone. Mas que boca que o senhor tem, hein? Lembra que o senhor falou que eu tinha sinais de travamento do sistema locomotor? E eu neguei, eu disse que eu não tinha nada, que eu não sentia, eu estava ali procurando por outras queixas. Ele disse, agora há poucos dias eu estava na empresa trabalhando e de repente eu me movi e parece que me deu um travamento da coluna e que eu não conseguia mais andar. Tiveram que me conduzir para uma emergência para eu tomar injeção de relaxante muscular e estou sofrendo muito agora. Aquilo que eu falei já estava a caminho. E o mapa, o GPS da saúde, estava alertando essa pessoa. Eu sempre conto de que há muitos anos atrás eu estava trabalhando na cidadezinha de Santa Cruz do Sul, a capital nacional do fumo, colonização alemã. E atendi o dia inteiro. O meu último atendimento terminou às 19h30. Atendi uma senhora que estava acompanhada da sua irmã. Quando eu terminei o atendimento, a irmã da senhora que eu atendi perguntou, tu vai atender mais alguém agora ou já vai embora? Eu disse, não, é o último atendimento. Chega para hoje. Tem que ir para casa, estou a 160 quilômetros da minha casa. Sabe, diz ela, me diz uma coisa, você não, já que você está aqui, não se disporia de atender mais uma pessoa agora, fora do teu planejado? Eu gostei da consulta que o senhor fez na minha irmã e eu queria passar em consulta também, eu não coloquei, não estou na agenda. Pode ir direto ao assunto, ela disse. Não vai precisar agora tu falar aquelas coisas que tu falou no início, a introdução, explicar como é que é a iridologia, o que ela mostra, o que não mostra. Pode ir direto ao ponto, eu já assisti junto com minha irmã. Eu não gosto muito de sair fora do meu horário, sabe? Sangue alemão, meio sistemático. E a gente tem que prezar pelas horas de repouso, sono. Eu estava a 2 horas de casa, eram 7h30 da noite.
Mas ela disse, por favor, aproveita a ocasião aí que eu já estou aqui. Ela pediu com jeitinho. Tudo bem. Então, vamos lá. Fiz a ficha dela, examinei com a lupa, fotografei os olhos, coloquei no computador e comecei a fazer a descrição. Através do GPS, do mapa da íris, apresentei vários sinais, mas me destacou de uma forma muito horrível, muito negativa, a condição do estômago dessa senhora. Era uma mulher, acho que de uns 50 anos, 40 e poucos, 50 anos, não lembro mais. E eu pesei muito a questão estomacal dela. Ela disse, eu não sinto nada. Eu me interessei pela consulta porque tu falou para minha irmã problemas de coluna que ela tem e tu acertou. E eu tenho também umas dores nas costas, não sei se é coluna. Então, eu me interessei mais na consulta por isso. Mas no estômago eu não sinto nada. Mas eu não gostei do que eu vi no seu estômago. Eu fiz uma proposta terapêutica para ela, mas eu aconselhei ela, vá num gastro e pede um exame de imagem, faça um exame mais profundo. Bom, terminei a última consulta, despedi-me delas e fui embora. Uns 3 meses depois, quando eu volto na cidade, a senhora que organizava as consultas para mim me passou a lista dos nomes que iam passar em consulta. Fulano, ciclana, beltrana. O senhor lembra dessa última aqui, ó? Esta foi aquela que passou a mais na outra vez, não estava na agenda. Ela quer vir no final do dia só para dar uma palavra com o senhor. Tudo bem. Fui lá para a sala de atendimento e entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. Passou o dia. No final do dia estava lá ela, a irmã que passou antes dela e mais uma filha. E ela chegou e disse assim, eu vim aqui te agradecer, porque tu tá me dando condição de colocar a minha vida em ordem, organizar a minha vida. Eu achei estranho o que ela me falou. Olhei para ela assim. Aí ela disse, tu lembra de mim? Gaúcho fala tu, né? Tu lembra de mim? Eu disse, eu estou lembrado, mas não lembro o detalhe. Lembra que tu olhou no meu olho e tu viu coisa ruim no meu olho? E tu não gostou e me mandou para o médico fazer exame? Eu não usei esse termo para ela. Que eu vi coisa ruim. Mas ela entendeu assim. E ela disse, e eu fui para o gastro e eu fiz o exame e eu estava tomada de câncer. E eu não sentia nada. Eu já operei o estômago, eu tirei o estômago. E o médico não me dá esperança nenhuma. Então, eu quero te agradecer porque, com o que tu me orientou, eu estou conseguindo manter um pouco a minha saúde, mas eu sei que os meus dias estão contados. E eu estou podendo organizar a minha vida, a minha família. Imagina se esta senhora, uma mulher relativamente nova,
tivesse me procurado 2, 3 anos antes, imagina, eu teria colocado o GPS e eu teria traçado para ela o caminho da saúde. Eu teria advertido há 2, 3 anos antes que ela já estava no caminho da doença, através desse mapa. Nós usamos esse mapa da íris. Esse mapa está na minha cabeça. Quando eu chego no seu olho e eu dou aquela olhada rápida, já vai aparecendo a situação do coração, a situação dos rins, a situação do fígado, a situação do pulmão, a situação emocional, vai aparecendo em questão de segundos. E claro, se eu me demorar um pouco mais, aí eu vou me deter nos pontos mais sutis, mas eu vou fotografar a íris. E eu vou te mostrar a foto do teu olho e agora eu vou colocar esse mapa. E esse mapa vai dizer como está seu corpo. Agora, este mapa da íris que eu estou te mostrando, ele já foi muitas vezes atualizado. Deixa eu te contar uma história. Existem relatos do uso do olho como informações de saúde desde a medicina antiga de Babilônia, da Grécia. Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, ele disse certa feita para os seus alunos, olha aqui, ó, vocês precisam aprender a olhar no olho do paciente. Hipócrates já dizia que era para os futuros médicos se concentrar no olho. E o que era para ver no olho? Tem médico hoje que dá uma olhadinha no olho para ver a conjuntiva, se não está branca. Essa parte aqui, ó, né? Essa parte da pálpebra por dentro não está muito pálida, indicativo de anemia. O oftalmologista consegue, com aparelhos, ver o fundo do olho, a retina, como é que estão os vasos da retina, e, de repente, já vai detectar problema circulatório mais sério, ligado ao diabetes, por exemplo. Mas o Hipócrates, na sua medicina simples, antiga, ele disse, olha, presta atenção no olho. Se é um olho que não suporta a luz, com fotofobia, se é um olho que não para, se é um olho que parece maior do que o outro, ou mais aberto do que o outro, diz ele, dá uma olhada no branco do olho, na esclera, que a gente dá o nome hoje, na conjuntiva, dá uma olhada no branco do olho, diz ele, para ver se não tem veiazinhas muito escuras. Hoje nós estudamos essas veiazinhas escuras do branco do olho. Dá uma olhada nisso. Mas ele dizia, preste atenção para olhar, para ver ao redor das meninas. O que é a menina do olho, você sabe? Eu sempre brinco quando eu vejo alguns casais com menina linda, né? Eu sou apaixonado por meninas e eu brinco com eles. A minha vida é olhar para as meninas.
para as meninas dos olhos. O que é a menina do olho? Você sabe o que é a menina do olho? A pupila, a bolinha preta. E ele dizia para os seus alunos já há 400 anos antes de Cristo: observa ao redor das meninas, ao redor da bolinha preta, se não tem muita imundícia. O que é isso? Hoje, eu vou te mostrar daqui a pouquinho o que fica localizado ao redor das meninas, que o Hipócrates já dizia que era para observar se não tinha muita imundícia. Por volta de 1700, já houve um livro que descrevia alguns sinais do olho como indicativo de desequilíbrio funcional do corpo. Mas como ciência da iridologia, no século XIX, 1800 e pouco, e Nácio von Pexley, da Hungria, lá no leste europeu, era menino, Peralta, Sapeca, caçando passarinhos com o seu bodoque, com o seu estilingue, lá na minha terra fala com a sua funda, caçando passarinho aqui, caçando ali. De repente, ele caçou uma coruja viva, não matou a coruja. A coruja estava por ali, meio filhotona, e ele conseguiu pegar a coruja. Gente, o olho da coruja é uma das íris mais lindas de se observar. Eu já tive a experiência de examinar o olho de uma coruja. É o nosso olho padrão, padrão de referência em perfeição. E quando ele segura, vocês já viram uma coruja? Me comenta aí nos comentários quem já viu uma coruja bem de pertinho, ou quem já teve a oportunidade de pegar uma coruja na mão. Eu quero ver nos comentários, tanto no YouTube quanto no Instagram, no Facebook, quem que já teve esta áurea oportunidade de pegar uma coruja ou chegar bem próximo de uma coruja. Eu quero que você escreva nos comentários se tem alguém que já passou por essa experiência. Eu já passei. E o menino pegou a coruja e se encantou com o olho da coruja. Ficou ali brincando com ela. Mas a coruja não é doméstica, ela é arisca. De repente, a coruja começou a se debater para escapar das mãos do menino. E ela cravou a garra, a unha, no punho do menino, que rasgou o punho dele com a garra da coruja. E com isso ele se apavorou com brutalidade e pegou ela com violência e quebrou a patinha da coruja. Ele estava caçando outros passarinhos. A coruja foi um milagre vir nas mãos dele viva. Eu não sei se alguém come coruja, mas comem de tudo, né? Comem rato, comem cobra. Por que não comerem coruja? Eu não como nenhum tipo de animal.
Mas a história conta que o Inácio, o menino, não comeu a coruja. Ele se encantou com ela e ele cuidou dessa coruja. Talvez ele fez como o meu falecido pai fazia. Nós tínhamos uma época que tínhamos mais de 200 galinhas na propriedade, no quintal, andando pelo sítio. E eu lembro que a gente chegava montado no cavalo e as galinhas vinham tudo ao redor do cavalo, pensando que a gente ia dar o que comer para elas. E às vezes um cavalo pisava numa galinha. Quebrava a pata da galinha. E meu pai já era ovo-lacto-vegetariano. Não comia carne, nem peixe, nem frango, apenas ovos e leite. Se é um carnívoro, quebrou a pata, bom, essa vai para a panela. Meu pai cuidava dessa galinha, colocava uma tala de bambu, lá na minha terra, no Rio Grande do Sul, fala de taquara, amarrava a tala ali e cicatrizava a perna da coruja. Às vezes cicatrizava meio torta e ela andava meio desajeitada, mas continuava botando ovo para nós. A história conta que o Inácio, o menino, cuidou dessa coruja. Mas por que ele cuidou? Porque ele se encantou com os olhos da coruja. E quando ele quebrou a pata da coruja, ele notou um sinal que apareceu diferente na hora em que ele quebrou a pata da coruja. Preste atenção numa frase que eu vou falar agora. No meio da perfeição, o mínimo de imperfeição é gritante. E o Inácio conseguiu ver um sinal diferente. Então ele foi cuidar da coruja, cuidar da patinha dela, cicatrizou, e ele notou que aquele sinal mudou de aspecto depois que sarou a perna. E aquilo nunca saiu da cabeça dele. Tem gente que não acredita nessa história. É simplória demais. Você já parou para perceber que as grandes descobertas da humanidade, as tecnologias de hoje, surgiram do nada, do acaso, de pessoas muito argutas, observadoras? E esta imagem ficou no olho do Inácio. Nunca saiu essa experiência. Aquele sinal que ele viu na hora que ele quebrou, que ela se bateu, a coruja. Bom, mais tarde, o Inácio quis estudar medicina com um nobre propósito. A sua mãe era muito doentinha e ele queria ser médico para curar a mãe. Que motivação fantástica. Só que ele era muito pobre. Ele não tinha muitas condições financeiras. Inclusive, a história conta que ele foi trabalhar num hospital escola, ligado à faculdade, para poder pagar os seus estudos. E o olho da coruja nunca saiu da cabeça dele. E agora, no hospital, ele começou a observar pessoas acidentadas, pessoas doentes, pessoas que ficavam um tempo, que se curavam. E ele começou a observar o olho das pessoas, conforme a medicina antiga orientava, conforme Hipócrates, o pai da medicina, orientava. E ele começou a desenhar o olho.
e começou a mapear os sinais indicativos da íris. E em 1886, ele publicou este primeiro mapa, muito rudimentar, mas que serviu de base para os mapas que nós temos aqui hoje. Esse aqui está em alemão. Não sei se alguém aqui sabe ler o alemão. Eu vou ler para vocês. Ó. Aqui está o fígado, a vesícula, a zona digestiva, o coração, os 2 pulmões, a área cerebral. Estou brincando, eu não estou lendo em alemão. Eu estou lendo aquilo que eu já conheço. Mas esse foi o primeiro mapa, ainda rudimentar, mas que se tem notícia, que foi codificado os sinais da topografia da íris. E Inácio von Pexley se formou médico e também iridologista. Esse aqui morava noutro país do continente europeu. Não tinha contato físico com Inácio. Era um médico homeopata, Dr. Niels Liugiques. Dr. Niels começou a fazer suas descobertas sozinho também, em cima do olho. Começou a escrever sobre o olho como fonte de informação de saúde, baseado nos escritos de Hipócrates e de outros da antiguidade. E não tendo ligação física, muito menos que nós temos hoje, né? O mundo hoje é globalizado, todo mundo tem contato com todo mundo. Naquela época, não. Na Suécia, ele também escreveu e editou, publicou um mapa da íris, com a mesma base, sem ter contato com o mapa do Inácio. A zona central da íris, a zona gastrointestinal, e aí ele começou a destacar áreas da íris como sendo áreas de localização de órgãos e sistemas. 1893, esse mapa. Ele já tem bem mais coisas escritas do que o mapa do Inácio. E esse mapa veio sendo evoluído, veio crescendo, passou por cientistas alemães. A Alemanha é um polo de iridologia há muitos anos, desde o século passado. Foram-se produzindo outros mapas da íris. Olha aqui, ó, aonde desenhava o órgão na localização da íris. Olha, a área dos pulmões, a área do coração aqui, ó, no olho esquerdo, como se fosse um relógio aos 15 minutos. A área cerebral na área superior da íris, os membros inferiores na área inferior da íris, o fígado, os rins, o dorso, as costas, a face e o centro da íris, ao redor da bolinha preta, ao redor das meninas, dizia Hipócrates. Preste atenção se não tem muita imundícia ao redor das meninas. O que ele queria dizer? A menina é a pupila, e ao redor da pupila, o sistema gastrointestinal.
Hipócrates já dizia: toda doença começa e também pode terminar pelos intestinos. Quando ele dizia para os seus alunos: observe se não tem imundícia ao redor das meninas, ele estava falando na nossa linguagem de hoje. Quando eu chego na íris, a primeira região que salta à vista, que aparece logo, é a condição gastrointestinal. Se a tua digestão é completa, se você tem excesso de acidez, se você tem falta de acidez, que é o problema mais comum da grande maioria, se o teu intestino é preguiçoso, porque tem pessoas que o intestino é preguiçoso, a pessoa não tem vontade de evacuar. Tem pessoas que o intestino é travado, não funciona, por quê? Porque você é travado, porque você tem uma mente retentiva, porque a tua energia nervosa é centrípeta, é para dentro. Daqui não sai nada, nem cocô. Tem pessoas que o intestino não funciona porque ele tem alterações na conformação, na configuração do intestino, na anatomia, e o olho revela o porquê. Mas esse mapa também era rudimentar. Aqui ele só mostrava o cérebro. E aí foram surgindo aperfeiçoamentos nesse mapa. O Dr. Bernard Jensen, eu não coloquei a foto dele aqui, eu tenho, mas era para ter colocado e esqueci. Dr. Bernard Jensen foi o grande nome da iridologia nos Estados Unidos. 1940, 1950, 1960, 70. Ele morreu agora depois de 2000, 2002, 2003, não lembro bem. Já esteve aqui no Brasil. O Dr. Bernard Jensen e outros conseguiram rotular, por exemplo, a área cerebral, não só dizendo que lá em cima é o cérebro, é a cabeça, mas conseguiu ver os importantes centros de comando, tanto da área fisiológica quanto da área psicológica do cérebro. O centro da energia, da vitalidade, o centro da sexualidade, o centro do equilíbrio, o centro epiléptico. Imagina, eu olho o olho de uma criança e vejo marcas no centro epiléptico. Eu vou mapear o olho dessa criança e vou dizer para a mãe: cuidado com o que a senhora coloca para dentro dessa criança. Se ela for uma criança que vai ter liberdade, livre acesso às guloseimas, ao açúcar, aqui está marcado o centro epiléptico marcado. Se ela ir para o caminho do doce, ela poderá desenvolver convulsões, epilepsia. Se ela tiver uma febre mais alta, ela pode convulsionar. Não é para toda criança que a febre provoca convulsão, só naqueles que já têm tendência. E o mapa mostra, o GPS te guia por esse caminho. O GPS mostra que você tem o sinal de um rim fraco. Há poucos dias eu falei para uma pessoa, ela assustou, porque ela já tinha alguns casos de pessoas da família fazendo hemodiálise. E o olho dela, sem ela saber nada,
sem ela sentir nada, já mostrava que ela tinha tendência para insuficiência renal, tendência para diabetes, tendência para problema cardíaco, ou já um problema de coração, já um problema de alergias, já uma situação autoimune. O GPS vai dizer onde tem problema e onde tem áreas de risco, onde tem áreas perigosas que você tem que cuidar. Mas esse mapa de 1940, 1950 está evoluindo. Eu usei esse mapa nos primeiros anos da minha história, há 35 anos atrás, era preto e branco. E olha o que eu fiz. Eu colori esse mapa por sistemas, cada sistema com uma cor. Se você procurar hoje iridologia, mapa da íris no Google, tu vai encontrar esse mapa aqui, ó, colorido dessa forma. É trabalho do professor Edomar isso aqui? Mas hoje nós temos grandes nomes mundiais da iridologia. Aqui nós temos o doutor, John Andrews da Inglaterra, seguramente um dos maiores nomes da iridologia na atualidade. Hoje ele trabalha essencialmente em pesquisas em cima da iridologia. Trabalha com médicos, com outros profissionais de saúde. E o mapa do Dr. Andrews foi evoluindo. Por exemplo, aqui no mapa do Dr. Andrews, tem um mapa da coluna vertebral ao redor da bolinha preta. Deixa eu colocar uma lupa aqui, ó. Ó. Um mapa da coluna vertebral na pupila, na bolinha preta. A bolinha preta precisa ser esférica, redondinha. E aí eu vou te ensinar, nós ensinamos a você exercitar o teu olho e chegar e a bolinha está redonda. Não, essa bolinha tem uns achatamentos. Essa bolinha está torta, essa bolinha está bicuda. E através desses achatamentos da pupila, não é a borda pupilar, eu posso dizer qual é o ponto da tua coluna que não está bem. É na cervical? É na torácica? É na lombar? É no sacro? É lá no cóccix? O mapa vai direto no ponto. Ele corrigiu alguns pontos com a experiência, a pesquisa científica. Houve umas alterações, por exemplo, a tireoide, ela era mais nesta posição radial, hoje ela é nesta posição mais, vamos dizer, ao redor do colarete, é uma evolução. E outras evoluções aconteceram nesse mapa. Mas eu disse, esse homem, ele é um cientista. Há muitos anos ele está na pesquisa, e cada vez mais ele estuda milhares de íris ao redor do mundo.
e ele vai trabalhando estatisticamente e o mapa vai sendo aperfeiçoado. Por exemplo, isto aqui, ó, não é a íris. Isto aqui, esse círculo aqui, ó, é o colarete. O colarete seria aqui, ó, aonde dentro do colarete nós temos o intestino e o estômago. E agora ele criou um novo mapa somente dentro do colarete, dentro da zona pupilar. E dentro desse mapa, ele já marcou, ele já conseguiu assinalar 34 novas áreas, que são áreas embrionárias dos órgãos. Por exemplo, no mapa antigo, a mama direita ficava aqui dentro do tórax, na região perto do pulmão, direito e esquerdo. Mas no mapa da zona pupilar, a mama direita está dentro da zona pupilar, não próximo da pupila, mas encostado na borda interna desse colarete. Aos 45 minutos, a mama direita está aqui. E a mama esquerda que você ia procurar ali, não está ali. A mama esquerda está aos 30 minutos, também na borda interna do colarete. Por que isso, professor? Isso é trabalho científico. No meio de tantas mil mulheres com problemas na mama direita, o sinal em comum que elas apresentavam era nesse ponto, e ele registrou tantas mil mulheres com problema na mama esquerda, o sinal em comum que elas apresentavam era nesse ponto, aos 30 minutos, dentro da zona pupilar. E afinal, ele reuniu 34 novas áreas embriológicas que mostram com muito mais firmeza, muito mais segurança do que na zona ciliar, esta zona fora do colarete. E hoje, no meu mapa da iridologia, esse é o mapa que eu uso no nosso curso, no nosso trabalho, eu incorporei dentro desse mapa as 34 áreas que ele estuda separado, só na zona pupilar, eu já incorporei dentro do próprio mapa, dentro da zona pupilar, dentro do colarete. E aqui estão as 34 novas áreas. Um mapa abrangente, esse último mapa que nós estamos usando, que ele veio sendo aperfeiçoado ao longo de mais de um século de iridologia como ciência. Esse mapa já inclui a nova zona pupilar dentro dele, com muitos avanços, muitas novas descobertas dentro desse mapa. Como eu disse para vocês, a mama está nesse ponto aos 45 minutos, em vez de nessa região torácica, na direita e na esquerda, em vez de na região torácica, no ponto 180 graus aqui dentro do colarete. Nós temos o ponto clássico do pâncreas. O ponto clássico do pâncreas aqui, ó,
no olho direito, mas nós temos 4 novas áreas de pâncreas encostado no colarete dentro da zona pupilar. Nós temos o coração tradicional aos 15 minutos, lá na zona ciliar, entrando na zona ciliar, mas nós temos hoje novos pontos muito mais seguros do coração, aqui dentro do colarete, como se fosse um relógio, aos 6 minutos na esquerda e aos 54 minutos na direita. Novas áreas do coração. Nós temos o rim tradicional nesta posição enviesado, se fosse medir em minutos, aos 28 minutos no olho direito e aos 32 no esquerdo. Mas nós temos hoje o rim direito aos 30 minutos dentro do colarete, encostado na borda interna do colarete, e o rim esquerdo lá pelos 16, 17 minutos dentro do colarete, numa outra posição. Então eu criei, eu passo isso aqui para os meus alunos na sala de aula, de uma forma muito simples, dentro da zona pupilar, a mama direita aos 45 minutos e na esquerda aos 30 minutos. O coração aos 54 minutos na direita e aos 6 minutos na esquerda. A tireoide aos 47 minutos na direita, aos 13 na esquerda. O fígado aos 52 minutos na direita e aos 21 minutos na esquerda. E assim, 34 novas áreas bem mapeadas dentro da zona pupilar. Olha só. Agora, eu chego na íris com estas informações do GPS atualizado. O GPS que passou por um reset, o GPS que foi atualizado segundo a mais alta ciência da iridologia. Eu tenho aqui o colarete, a zona pupilar e a zona ciliar fora do colarete. Hoje nós ocupamos muito tempo dentro da zona pupilar. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Ó, aqui, ó, dentro da zona pupilar, acima do tradicional ponto do coração, é a área nova do baço, no olho esquerdo. Quando antigamente o baço era aqui. E aqui não tem sinal nenhum na área clássica do baço, mas na área embrionária do baço, já me manda eu cuidar, porque aqui tem sinais de baço. Aqui na zona ciliar, eu não vejo nada, mas na zona pupilar, aos 45 minutos, olha aqui, ó, eu tenho algo que me chama a atenção na mama direita dessa mulher, mas lá na zona clássica ciliar, não tem sinal interessante. A gente não despreza a zona clássica. Não desprezamos. Mas evoluímos para a iridologia moderna, onde nós temos novas áreas. E o GPS precisa estar atualizado. Ok? Olha aqui.
O que me chama a atenção? Se eu traçar um risco desse ponto aqui, ó, aos 20 minutos do olho esquerdo, vai dar lá nos 50 minutos do olho esquerdo. Se eu traçar um outro risco aqui no olho esquerdo, vai dar lá os 10 minutos do olho esquerdo, em forma de um X, uma cruz. É a chamada Cruz de Santo André. São pontos de pâncreas. Se eu encontro os pontos de pâncreas assinalados, a Cruz de Santo André, ou mesmo o ponto clássico, mas se eu vejo esse ponto aqui, ó, dentro do colarete, é um dos pontos mais sagrados da iridologia atualmente, o hipotálamo. Hoje, eu cheguei no olho de uma senhora e eu vi na hora o hipotálamo marcado, a mama marcada, os ovários marcados, a tireoide marcada, todos os pontos de glândulas, porque todas as glândulas são governadas pelo hipotálamo. O hipotálamo é a glândula totipotente. No hipotálamo está o controle do sistema hormonal. No hipotálamo está o controle regente do sistema imunológico, o controle emocional. No hipotálamo está o controle da sexualidade. No hipotálamo está o centro nervoso da fome. Você come muito. Por quê? Porque o centro nervoso da fome, lá no hipotálamo, está desregulado. Então, a íris vai me mostrar onde está o problema e aonde eu devo trabalhar, onde eu devo atuar. Esta jovem mulher, na época, me procurou, eu já sabia o problema dela. Eu a conhecia de vista, mas era muito amiga da minha esposa. Quando meninas, quando solteiras, elas conviveram junto. Ela casou, foi para um lado, a minha esposa casou, foi para outro. E aí nos encontramos num evento, nada de saúde, outro evento, aqui em Sumaré, perto de Campinas. E a minha esposa encontrou com ela, no meio de muita gente, e já brincou com ela. E daí? Cadê o baby? Até hoje não é mãe? Por quê? Ah, muitos problemas. Eu sofro de uma endometriose terrível. E a médica já fez de tudo e ela disse: não tem chances. Pode esquecer que tu nunca vai conseguir engravidar. Nem fertilização, não tem. O teu caso é muito complicado. Pode pensar em adoção, porque tu não vai conseguir ser mãe do teu ventre. E aí ela disse: não, se eu não consigo ser mãe, eu não tenho intenções de adotar. O marido dela queria muito ser pai. Ela também queria ser mãe. E aí a minha esposa disse: por que não passa com Edomar? E até ela brincou na frente do marido dela, e eu estava junto, e ela brincou assim: o Edomar já engravidou muitas mulheres, profissionalmente, como terapeuta, né? E o marido dela, mineirinho assim, sabe? Parece que não gostou muito da brincadeira. Não mostrou muitos dentes.
Mas daí ela falou sério com a amiga. Olha, por que não passa lá numa consulta? Eles moram em Joinville, Santa Catarina. Por que não passa numa consulta com ele? Quem sabe ele pode te ajudar também. Ficaram assim. Nós viemos embora para Sorocaba no sábado à noite. O evento continuou lá em Sumaré e eles ficaram lá. No domingo à tardinha, ele nos ligou. Mudamos o nosso rumo, a nossa rota, vamos voltar amanhã cedo, e eles iam voltar por lá, pela Regis Bittencourt. Mudaram, vamos passar por Sorocaba, e de Sorocaba a gente desce para uma outra estrada que passa numa serra muito braba, saímos lá no Vale da Ribeira, Registro, Juquiá, Registro. E queremos uma consulta na primeira hora, amanhã de manhã. Dá um jeito aí. Tivemos que mexer na agenda. E eu já sabia que ela queria ser mãe. Então, esse era o que eu já... Porque a primeira exigência minha é: não me conte o teu problema. Deixe o olho falar por você. Eu quero colocar o GPS, o mapa no teu olho e quero te dizer aonde tem problema. Mas essa eu já sabia. Aí eu cheguei e fui direto à parte ginecológica. Muitos problemas de ovário, de trompa. Mas esse sinal aqui, ó, não é o sinal clássico do ovário. O ovário é aqui fora, mas esse é um sinal dentro da zona pupilar para as gônadas, tanto o ovário quanto o testículo. E esse bloqueio aqui dentro da zona pupilar é mais significativo do que esse sinal aqui fora. Mas quando eu aprofundei o exame, apareceu essa outra pinta dentro do colarete, no ponto do hipotálamo. Eu direcionei o tratamento para endometriose uterina, para o problema de ovário muito sério e para o comando do sistema glandular. Isso era início de outubro, mais ou menos. Os primeiros dias de outubro. Na virada do ano, eles saíram viajar de carro, acho que 2, 3 carros, lá para a Argentina, sul da Argentina, para o lado do Chile. Saíram passear. Ela me contou depois. Na virada do ano, eles estavam lá. E, de repente, começaram a enjoar. Começaram a ter problema de náusea. Ela. Mas nem passou na cabeça, porque os rapazes que estavam junto, no mesmo hotel, também tiveram enjoo, náusea. Foi alguma coisa do hotel que comeram que fez mal? Ela disse: se eu tivesse sozinha com meu marido, eu teria forçado ele a voltar embora. Mas ficaram alguns dias ali passeando, voltaram na metade do mês de janeiro. Ela voltou para Joinville e a ânsia, o enjoo, o mal-estar não passava. Aí ela disse: eu vou voltar para a academia. Ela fazia academia. Aí deu um estalozinho na cabeça. Faz um examezinho de farmácia. Ela foi lá, fez o exame de farmácia, positivo. Ah, não acredito, não acredito. Repetiu de outra marca, positivo. Fez direto no laboratório de sangue, positivo. Voltou para a médica. A médica: não, tem coisa errada. O teu quadro não engravida, não tem como. Para resumir, está lá ela com o filho grande nos braços. Hoje o filho é um mocinho já. Eu já atendi ela de novo aqui em Sorocaba, agora já menopausada, já entrou na menopausa. Quando ela engravidou, ela já era bem coroa.
e hoje já está na menopausa. Se eu tivesse no mapa antigo, eu não teria descoberto o problema do hipotálamo. Hoje nós somos expert em hipotálamo e trabalhamos, sabemos trabalhar o hipotálamo. O olho revela. No olho está um mapa da sua saúde, dos seus órgãos doentes e dos seus órgãos de choque. O que é órgão de choque? Aqueles órgãos que você já herdou eles, frágil, mas ainda não tem a doença. Eu examino uma criança, mãe, aqui mostra que o pâncreas dessa criança é frágil, tem tendência para diabetes. Nossa, e tem tanto diabético na família, então vamos agora fazer o quê? Desviar-nos dos perigos, das áreas de risco, daquilo que pode contribuir para provocar diabetes. Era este o meu recado que eu queria trazer para você nessa noite.